Olá, boa tarde para você que está nos assistindo. Meu nome é Daniela Silvestrin e essa é a quarta live da campanha IFES versus Novo Coronavírus, uma iniciativa do ProIFES Federação em parceria com os nossos sindicatos filiados. Hoje é dia 24 de abril e nós estaremos juntos em transmissões todas as sextas-feiras aqui na página do Facebook do ProIFES. O objetivo desses encontros é trazer para vocês algumas das principais notícias e avanços que as universidades e os institutos federais têm realizado no enfrentamento ao coronavírus e também a outras doenças de alta incidência no Brasil. Além disso, vamos conversar também sobre ações dos sindicatos de professores e do ProIFES no combate a essa pandemia e na defesa do serviço e dos servidores públicos. Mas, para falar um pouquinho mais sobre essa campanha, eu vou passar a palavra para o nosso presidente do ProIFES, o professor Newton Brandão. Boa tarde, Brandão. Oi, Dani. Boa tarde. Satisfação falar contigo nessa transmissão. Agradecer aí já o teu trabalho, tua participação, junto conosco aqui pelo Sindedutec e pelo ProIFES Federação. Quero saudar aqui todos os companheiros do Brasil inteiro, em especial hoje, nossos companheiros e companheiras aqui do Sindedutec, nos nossos 26 campi espalhados pelo estado do Paraná, de norte a sul do estado, leste a oeste. Obrigado pela participação de todos, pela integração nesta atividade do Sindedutec junto com o ProIFES Federação. Vejam bem, nós estamos no momento de pandemia, nós estamos já mês aí de trabalhos em home office, ou seja, de afastamento social, e se revelam muitas coisas neste momento. Uma delas é de que está muito claro de que nós precisamos mais de Estado e não de Estado mínimo, como se vinha ou se vem pregando através do governo federal e da equipe econômica do governo. Ou seja, quem dá resposta para a sociedade, quem faz a luta são os servidores públicos, são as estruturas do Estado que precisa recorrer aos impostos e às suas infraestruturas para atender a população mais carente, para atender a sociedade como um todo. Neste sentido, as universidades têm se revelado o espaço próprio da pesquisa, o espaço próprio da ciência. Vejam que em todas as publicações, em todas as notícias, quem interage, quem efetivamente procura as respostas, inclusive para a solução da epidemia, são os cientistas, são os servidores que se dedicam à ciência, que estão em 98%, 99% nas universidades públicas. E os exemplos aí estão se espalhando pelo país afora. Aqui no Instituto Federal, nós temos vários campi envolvidos em produção de álcool gel, de atendimento à sociedade, às carências através de produção de cesta básica, de máscaras e etc. E isso se revela, né, em todas as instâncias das universidades brasileiras. Neste momento, eu creio que vai ser muito importante o nosso debate, porque nós tivemos uma alteração no Ministério da Justiça. Nós temos um governo que dialoga com a morte, né, que dialoga com a cova, né, com o enterro de pessoas, né, e nós tivemos uma mudança no Ministério da Educação que parece a tendência vai ser reverter as orientações da Organização Mundial de Saúde, a orientação do próprio Ministério da Saúde aqui do país, já que o ministro tem dito já que vai orientar a saída da quarentena. Então, eu creio que nós vamos estar refletindo sobre isso, os impactos que isso vai ocorrer para nós. Nós estamos num momento de ascensão de mortes ainda, não atingiu o pico, nós estamos ainda em movimento de subida nesse processo, de aumento do número de mortes, diferente dos outros países que têm flexibilizado a quarentena, mas, na verdade, lá você já atingiu o pico, e estamos na descendência, ou seja, está diminuindo o número de mortes, mas infelizmente isso muda um pouco aqui no país. Hoje nós vamos estar aqui nesta edição com a psicóloga escolar, a Ana Eliane Prado, a Anne, mestre em educação profissional,
e Tecnológica pelo Programa de Mestrado Profissional de Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal do Paraná. A Anne é também licenciada em Letras Português e Inglês pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná e atualmente atua como psicóloga escolar no Instituto Federal do Paraná, campus Curitiba. Ainda realiza estudos na área de prevenção do suicídio no ambiente escolar e é doutoranda em psicologia aqui da nossa Universidade Federal do Paraná. Anne, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite e socializar um pouco a sua experiência, os seus conhecimentos aqui para os professores e professoras do país. Boa tarde, Ana. Anne. Boa tarde. Anne, isso aí. O nome é grande, né? As possibilidades são muitas de apelidos, mas pode chamar de Anne, que é mais fácil. Obrigada pela introdução, é um prazer estar hoje à tarde com vocês, conversando um pouquinho, né, sobre esse momento que a gente está vivendo e pensar a saúde mental, né? Nesse momento em que a gente está distanciado socialmente, faz bastante sentido, então eu sou muito grata pelo convite, espero que a gente tenha uma conversa aí bastante profícua com a participação aí de quem está nos ouvindo. Muito obrigada. Isso. Nós é que te agradecemos a disponibilidade sempre que você tem de estar contribuindo. Vai estar conosco aqui hoje a professora Rosângela Oliveira, nossa presidenta aqui do nosso Sind EduTech, professora de artes aqui do FPR Campus Curitiba, e que tem desenvolvido um trabalho importante, né, gestão inicial, né, professora Rosângela, aqui no Sind EduTech, e está coordenando um pouco a equipe sindical, nosso trabalho sindical, e, além disso, membra do nosso Conselho Deliberativo do País Federação, portanto, tem uma atuação nacional bastante importante, está acompanhando aí as mudanças no Ministério da Saúde, está acompanhando as possibilidades no Congresso Nacional conosco, através do País Federação e do seu Conselho Deliberativo, e que vai estar também debatendo conosco aqui o papel dos sindicatos e a necessidade do envolvimento das lideranças neste momento importante. Boa tarde, Rô, como está você? Boa tarde, internautas. É um prazer estar aqui discutindo e conversando com a Anne sobre essa pauta muito importante para a gente, que nos preocupa, e teremos um tempo aí bem bacana de prosa. Obrigada, Brandão, pela apresentação. Eu é que agradeço, professora, pela sua dedicação e empenho. Eu sei o quanto é difícil, sempre em especial neste momento. Bom, é isso. Conosco hoje vai estar fazendo a mediação desse processo a nossa diretora, a professora Daniela Silvestrin, que é professora de artes aqui do Instituto Federal do Paraná, diretora de comunicação do nosso sindicato, está lá na divisa da Argentina, lá em Capanema, né? Lá nossos amigos lá da Argentina, e vai estar mediando esse trabalho aqui hoje. Obrigado, companheira, pela sua dedicação, pela sua participação. Eu me despeço aqui, devolvendo para você a palavra para essa mediação, dando um abraço afetuoso a todas as nossas companheiras e companheiros do Instituto Federal do Paraná e pelo país afora, professores, professoras, outros servidores que nos ouvem neste momento. Dani, boa tarde para você, bom trabalho, nos vemos, nos conversamos na sequência. Abraço. Obrigada, professor Brandão, seja bem-vinda, Rô, seja bem-vinda, Anne. Então, antes de nós começarmos a discussão, né, o assunto principal, eu preciso dar alguns recados. A nossa live, ela está sendo feita a cada um da sua casa, né, estamos, obviamente, em reclusão, e dependemos do bom funcionamento da internet. Então, nós já gostaríamos de pedir desculpas antecipadamente por qualquer problema técnico que possa vir acontecer. Todas as lives que nós estamos realizando aqui, elas ficarão salvas na página do ProIFES. Então, quem quiser compartilhar o link, a gente agradece. Por fim, fiquem à vontade para deixar nos comentários as suas dúvidas, que no final a gente vai fazer uma rodada para responder algumas perguntas, tá? Então, sem mais delongas, vamos aos nossos convidados. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para a nossa psicóloga, Anne.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Dani. Obrigada aí pela mediação. Tá, Eita, vamos lá. tá me escutando? Sim, tô te ouvindo. Aqui deu uma travadinha no vídeo, fiquei com receio de você não estar me escutando, mas então tá bom. Tá, estou te ouvindo. Bom, Anne, como a gente tem observado nessa situação de isolamento social e de enfrentamento a uma pandemia global, que é uma novidade para todo mundo, essa situação ela gera muita incerteza e muita angústia para toda a população, tanto no Brasil quanto em diversos outros países. Porque é uma alteração da nossa rotina, dos nossos padrões de interação entre as pessoas, nós com as nossas famílias, né? E a partir disso, a gente acaba tendo, cada um acaba tendo uma resposta emocional e psicológica, né? Principalmente depois de um longo período de isolamento e de convívio. Quais são os riscos psicológicos nessas situações? O que é possível fazer para que a gente possa aliviar essa sensação de medo e de angústia? Qual seria a importância da saúde mental nesse longo processo de combate à pandemia? Uhum. Ótima, né, pergunta, Dani, para a gente começar aí pensando que a nossa saúde mental está diretamente ligada à nossa saúde física, né? Eu costumo brincar com os alunos quando a gente, né, conversa lá no campus, que não tem como a gente ver uma mente separada de um corpo, né? Então, a nossa saúde mental, ela acontece no nosso corpo e por meio do nosso corpo, né? Então, se a gente está, nesse momento, com a nossa saúde física em risco, isso com certeza vai atuar, né, na nossa saúde mental. Então, né, respondendo a tua pergunta de trás para frente, a nossa saúde mental vai também interferir nesse momento, né, nas decisões que a gente vai tomar para preservar a nossa saúde física ou a saúde física também de quem está próximo da gente, né. Eu gosto muito de usar a expressão distanciamento social e não isolamento social, né, porque o isolamento remete à ideia de que a gente está sozinho, né, e nesse momento a gente está distanciado fisicamente, isso tem um impacto nas nossas relações, né, ou por estar em casa a gente fica muito próximo de pessoas que às vezes antes a gente não ficava, né, dentro da nossa casa, então isso também tem um impacto daí, né, de forma diferente nessas relações próximas, mas isso é importante que nos faça pensar, então, que medidas a gente está tomando, né, para esse autocuidado e o cuidado do outro, né, esse distanciamento físico, ele né, tem um objetivo, e a gente tem escutado isso dos especialistas, né, de achatar a curva aí, né, de contaminação. Acho que a gente vai acabar falando disso um pouquinho mais para frente, mas a ideia nesse sentido também é entender que as nossas emoções, né, como você citou, de angústia, de ansiedade, de medo, né, até às vezes de confusão com tanto de informação que a gente está recebendo, elas podem ser muito protetivas, né, num momento de crise como esse que a gente está vivendo, que é um momento atípico, anormal, que nenhum de nós, né, na nossa geração passou, nesta medida, né, todas essas respostas emocionais são muito naturais e são esperadas, né? Então, inclusive, elas podem nos proteger, né? Porque quando a gente está com medo, está ansioso, né? Isso nos movimenta a buscar informações preventivas. O que eu devo fazer, então? Como eu devo me comportar para prevenir, né, o contágio, a infecção? Então, a gente já espera, né, que essas respostas emocionais aconteçam. O que a gente tem que ficar alerta é a intensidade, a frequência dessas emoções e o quanto elas estão afetando a nossa rotina, né? E aí, se for o caso, buscar ajuda, né? Então, prestar atenção nisso é bem importante, né? Não achar que eu tenho que tá bem, super bem, como eu estava antes, se a gente está vivendo aí uma crise mundial de saúde pública,
né? Então, a gente só está experienciando de formas diferentes, como indivíduos únicos que somos, né? Esse momento. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua colocação. Acho que é bem importante a gente refletir sobre isso, né? Principalmente a própria questão de procurar uma psicóloga e procurar uma ajuda quando a gente está se sentindo muito angustiado. Então, eu gostaria agora de fazer uma pergunta para a Rosângela, que é a nossa presidente aqui do Sindiadutec. A gente tem um sentimento, nesse momento, de medo, de ansiedade, de incerteza. E a gente sabe que esses sentimentos ele acabam se espalhando nessas situações de enfrentamento a essa pandemia. Rô, eu queria saber assim de você, quanto que você avalia que a desigualdade social ela pode afetar o combate à pandemia e o que essa situação ela tem a ver com o movimento sindical? Complexa e sintetizar ela numa fala agora vai deixar a gente muito tempo aqui, porque você tem que, como a Anne falou, as pessoas precisam estar com a sua concretude, né, com as suas necessidades básicas satisfeitas, enfim, sem fome, com um lugar para dormir. Então, a insegurança material faz com que a insegurança emocional se amplie. Então, a gente, quando como trabalhamos com um país tão desigual, com tantas diferenças, entendemos no sindicato que uma das primeiras atitudes tem que ser uma atitude governamental de suporte para que as pessoas mais frágeis da sociedade, de risco social, tenham essas condições básicas materiais minimamente satisfeitas, né? Um processo acelerado para que elas consigam pagar as suas contas, comprar as suas comidas, para que isso não amplifique a angústia. Porque se as pessoas que têm condições materiais de permanecer num espaço dentro dos seus lares para que a pandemia não aumente a curva, né? Para que a pandemia não aumente, já é um processo que gera ansiedade, que gera angústia, porque nós não temos o domínio e o fechamento dessas questões, né? Eu não tenho previsão, eu trabalho com incertezas, quiçá quem não tem essa possibilidade, né? Que são pessoas em situação de rua, que são pessoas em situação de espaços retidos, como os presídios. Enfim, você tem N situações em que esse estado de afastamento social se amplifica. E o sindicato entende que, para além disso, para além de fazer o diálogo com a sociedade, de estarmos também junto com a sociedade, junto com os estudantes, nossa escola é uma escola inclusiva, né? Nós temos estudantes com vulnerabilidade social. Então, a atuação do sindicato não é só também, mas não apenas, uma atuação de cunho profissional, mas é também um diálogo com os estudantes, um diálogo com a sociedade, e poder esclarecer, uma vez que a gente é da educação, né? O máximo que é possível. Então, não é simples a tua pergunta para a gente responder rapidamente, mas é mais ou menos isso. Diga aí. Muito bem, muito obrigada pelo seu posicionamento, né, pela sua contribuição. Eu acho que é nesse sentido mesmo, a gente percebe que a reclusão, né, ela acaba sendo diferente para
para as pessoas em determinados níveis sociais, então cada um vai encarar isso de forma diferente, né? Eu gostaria de fazer, então, uma pergunta para a Neliana, para a gente dar sequência no nosso bate-papo. Anne, como nós sabemos, o isolamento social ele acaba sendo uma das principais ações, né, para controlar essa pandemia. A hashtag Fica em Casa está sendo muito divulgada, e a gente sabe também que é um ato de solidariedade, mas isso ele depende de um sentimento coletivo que é construído também pelo exemplo das lideranças, né? Como que você avalia os impactos sociais e sanitários da postura defendida por algumas lideranças regionais e pelas lideranças nacionais de reduzir drasticamente ou até eliminar as medidas de isolamento social? Ótima pergunta, Dani. Uma das formas importantes que a gente tem de aprendizagem, né, de como o ser humano aprende, é pelo exemplo, né, e a gente sabe que isso se aplica tanto à aprendizagem de situações, né, tanto de quando a gente vê alguém fazendo algo e repete, copia, né, isso vale também para decisões e pensamentos que a gente toma, né. Então, quando as nossas lideranças, que têm esse papel, né, de ser referência, né, publicam ou fazem um comentário em uma rede social, por exemplo, ou, né, aparecem na mídia, a gente observa que muitas pessoas mudam o seu comportamento ou o seu pensamento a partir da fala ou ação daquela liderança, né? Isso no âmbito da saúde mental é muito sério, né? E a gente, né, por exemplo, o Brandon citou que a minha área de estudos é a prevenção do suicídio, né? Isso no âmbito, por exemplo, né, da prevenção do suicídio, a gente chama de efeito Werther, né? Que é por isso, inclusive, que mortes de famosos, por exemplo, não são divulgadas, né, não tem o seu método divulgado, e é por isso também que a série lá, 13 Razões Porque foi tão criticada, né, e a gente viu uma curva de tentativas de suicídio nos adolescentes por aquele método aumentarem, né, em razão de ter essa referência, né, naquela série e se identificar com a história da personagem, por exemplo. Então, é muito importante que cada liderança, seja ela política, religiosa, né, comunitária, professores, né, enfim, que a gente possa, cada um na sua linguagem, ter uma fala muito comum de preservação da saúde da população nesse momento, né? Talvez você que está nos assistindo agora ainda não entendeu muito bem, né, e pensa, mas todo mundo vai ser afetado em algum momento, ou vai ser infectado, enfim, né, a grande questão neste momento, né, no dia, né, hoje, 24 de abril de 2020, é que a gente, né, evitando a disseminação do vírus, a gente contribui para o sistema de saúde e evita, né, uma superlotação, né, e isso faz com que o sistema consiga atender todas as demandas. Você tá me ouvindo, Dani? O vídeo deu uma travadinha aqui para mim, aí eu tô confusa se você continua me ouvindo. Não, sim, eu estou te ouvindo, pode continuar. Então tá bom. Eu espero, assim, né, que a gente possa, com a nossa visão crítica, olhar para essas lideranças e pensar assim, essa liderança, ela está de acordo com os especialistas têm dito, né? Eu gosto de usar bastante um exemplo didático, que é o seguinte, né? Quando a gente vai pensar, eu tô com uma dificuldade lá, quero construir uma casa, por exemplo. Eu vou atrás de um arquiteto ou de um engenheiro, né? Eu não vou, sei lá no padeiro perguntar como é que eu vou construir minha casa. Se eu tô com um problema no meu dente, eu vou ao dentista, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir os especialistas neste momento, né? O quanto e o que eles têm a nos dizer, quais informações eles estão publicando e atualizando, e às vezes revendo, inclusive,
né? Então, o uso de máscaras é um exemplo disso, né? Então, é bem importante a gente ouvir os especialistas, né? Isso nos ajuda a entender e, às vezes, até argumentar e contra-argumentar com a pessoa que a gente admira e gosta de falar, não, mas eu acho que não é bem isso que o especialista da saúde está dizendo, né? E é a eles que, nesse momento, a gente tem que ouvir. Né? Assim como a gente, em outros contextos, escuta os especialistas, né? Eu vou escutar o economista quando eu quero saber de economia, eu vou escutar, né, quando eu quero saber de saúde mental, eu vou procurar a fala de um psiquiatra, de um psicólogo, de um assistente social, né? Então, isso é bastante importante nesse momento. Muito obrigada pelo seu posicionamento. Realmente é muito importante a gente conscientizar a população, né, para se cuidar, para fazer uso de máscaras, né, do álcool em gel. Muito obrigada pela sua resposta. Então, para a gente dar continuidade, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rosângela. Rô, o atual presidente da CAPES, ele mudou algumas regras de distribuição de bolsas com a publicação da portaria número 34. Por conta disso, muitas pessoas perderam salários, né, inclusive algumas bolsas, e teve um doutorando da UNB, que ele estuda microbiologia, e ele estava colaborando com uma pesquisa sobre o coronavírus. Diante de uma gestão negacionista, essa é uma das atitudes que denota a necessidade de investimento na ciência e na educação pública. No entanto, o que a gente tem observado no atual governo são algumas ações no sentido oposto, de desmonte dos sistemas da educação e saúde públicos e de negação da ciência e seu papel no desenvolvimento e soberanias nacionais. Na sua visão, qual que é a importância das ações das instituições federais de ensino superior e das IFES no combate ao coronavírus? Dani, é fundamental. Assim, com essa pandemia, a gente consegue uma visibilidade para os trabalhos do serviço público, tanto na área da saúde, como principalmente na área da ciência, e aí envolvendo a saúde, e quem faz a diferença realmente, com peso na massa, na grande quantidade, é o Sistema Único de Saúde, que é bom lembrar que é o melhor, né, antes da reforma, o melhor sistema único de saúde do mundo, tanto que países que não têm esse sistema único público estão sofrendo muito mais. Há exemplos dos Estados Unidos da América, né? O sistema único deles é privado, e na Europa também, alguns países têm o sistema de saúde privado, estão sofrendo drasticamente com isso e lamentando por isso. Então, a gente acho que entender que o Sistema Único de Saúde Público é fundamental e ele precisa ser valorizado, e que as instituições de pesquisa, ciência e tecnologia públicas são as instituições que estão fazendo toda a diferença. E aí, não só os institutos federais, as universidades federais, a fundação, as fundações federais, né, que estão fazendo as pesquisas. A gente precisa, sim, valorizar o conhecimento e, ao contrário de uma concepção que vai na contramão da ciência, que é uma concepção criacionista, que nega a ciência. Então, é a ciência que nos dá a resposta nesse momento, e é na ciência que a gente precisa fazer esse contraponto nesse momento de pandemia. E valorizar o que temos e quem temos. Assim, o servidor público está trabalhando incansavelmente para poder superar essa crise. A gente tem ações fantásticas, desde construção e de alternativas para respiradores nos hospitais. Aqui no Instituto Federal tem uma parceria com a UTF-PR de levantamento de recursos num lindo processo coletivo para poder levantar recursos para repassar
para a Secretaria Estadual de Saúde, para poder equipar os sistemas de saúde do Estado e atender a população, porque, como a pergunta que você me fez antes, a população mais frágil, que é a mais atingida nesse momento, é a primeira que está na linha de frente, é quem necessariamente vai usar e ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Então, e o vírus não tem endereço, ele não vai contaminar uma determinada parcela da população, ele não tem essa discriminação. Então, o bem de todos é para todos, e o serviço público é para todos, e investimento em educação, inclusive, reflete na economia. E tem uma outra questão que acho que é muito importante, que angustia muitas pessoas agora, que são os tempos. A nossa concepção de tempo, diante dessa parada e diante desse processo que nos leva a refletir, precisa alterar. Que tempos temos, que tempos podemos reconstruir e ressignificar. Tempo de escola, tempo de convívio, porque todas essas situações amplificam as questões frágeis e exponenciam algumas que são extremamente necessárias. Por exemplo, o índice de violência contra a mulher no isolamento aumentou. A gente tem aí algumas questões que a gente precisa se debruçar com carinho para a partir do momento que sairmos dessa pandemia, entendermos uma sociedade de uma forma diferente, diferenciada, né? mais coletiva, e isso significa que é o bem comum para todos, uma política no sentido filosófico da palavra, né? Uma política que serve a todos, e não apenas um coletivo, um grupo. Isso mesmo, muito obrigado. Nós que estamos dentro das IFES, né, a gente tem uma visão daquilo que é produzido, da capacidade de produção de pesquisa e de ciência, e nesse momento a gente vê que isso está sendo externalizado para toda a população, para toda a comunidade, a produção de máscaras, de gel, de álcool em gel. Então isso mostra o potencial que as instituições públicas de ensino têm. Então, para a gente dar continuidade, eu queria voltar para a nossa psicóloga, para a Anne, e fazer uma pergunta para ela com relação às redes sociais. Então, a gente está em casa, né, tá se resguardando, e a gente acaba vendo muita notícia, tanto nas redes sociais, quanto na televisão, o dia inteiro a gente é bombardeado por essas informações a respeito do Covid-19. Como que a gente faz, Anne, para que a gente não entre em crise, lendo, vendo tanta informação ao mesmo tempo? Como que a gente lida também com essas fake news? Porque a gente sabe que tem muita informação que chega até a gente que não é verídica. E aí, às vezes, a gente entra em crise. O que é verdade? Ótima pergunta, Dani. Acho que bom. Eu acho que isso é um incômodo generalizado, né? Esse bombardeio de informações que a gente tem. Se ficar ligado 24 horas ali no celular ou na TV, esse tema vai, né, estar sendo recorrente. Então, o que é bastante importante nesse momento, assim, eu acho que a orientação vale, eu também tenho usado dela, né, eu falo e tenho aplicado, escolha um tempo do seu dia para ver notícia e depois deu, né, que seja o jornal da manhã, ou da tarde, ou da noite, enfim, mas escolha um,
né? Escolha uma fonte de informação segura, né? As fake news, elas nos atrapalham muito e não só geram desinformação, mas elas também nos, né, faz com que a gente, às vezes, propague, que vem de uma forma muito convincente, né, e a gente propaga sem ler e acaba gerando desinformação para o outro também, né? Então, é muito importante que a gente reduza o tempo de exposição a esse tipo de notícia. Claro que é importante se manter informado, e aqui eu gostaria muito de citar algumas fontes que são confiáveis, né, e aí a gente pode, inclusive, escolher quando ver, né, que é o site do Ministério da Saúde, né, as secretarias de saúde do nosso estado, do nosso município, prestar atenção a que orientações elas estão dando, né, a própria Organização Mundial de Saúde também tem veiculado muitas informações e é uma fonte confiável, né, os institutos federais e as universidades federais têm feito um trabalho incrível em termos de material de divulgação, né, então são fontes que a gente pode olhar, confiar, né, e aí é suficiente, eu não preciso todos os dias acompanhar o número de mortes, o que isso vai mudar na minha vida, né, então eu já sei que é uma doença que causa mortes, eu já sei que é uma doença que, para eu cuidar de mim e do outro, eu preciso ficar em casa, lavar a mão, né, lavar as mãos com frequência, sair de máscaras, ter todo o cuidado ao sair e voltar. Então, eu já sei os cuidados, então não preciso ficar acompanhando 24 horas do meu dia esse tipo de informação. E aí eu queria também aproveitar para divulgar um material incrível que a Fiocruz, né, que também é uma fonte de informação importante, está produzindo, né, voltado para os profissionais de saúde, mas também para a população em geral, né, então é importante que a gente fique ligado nas fontes oficiais, né, evite repassar aquele vídeo, aquele áudio sensacionalista, aquele meme, né, que traz informações porque isso não ajuda o seu próximo, né? Muito pelo contrário, pode gerar uma desinformação. Então, busque fontes oficiais, né? É para isso que as secretarias de saúde existem também, né? Então, essa produção de material é bastante importante. Eu já falei antes, né? Ouvir o especialista, né? E não quem não sabe do assunto, né? Tem risco de falar bobagem aí. Isso mesmo, muito obrigada. Uma outra questão, assim, relacionando com essa questão que eu fiz anteriormente, é a questão do tempo. Então, a gente está vivendo um dia por vez e a gente não sabe quando isso vai acabar. Até quando estaremos em quarentena, até quando estaremos em casa, quando retornaremos às nossas atividades normais, quando retornaremos à nossa rotina. Isso faz com que a gente pense muitas vezes em produzir muito, ocupar o tempo para produzir, eu vou aproveitar, eu vou escrever, eu vou fazer coisas que não dá tempo no dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente pensa, não, eu não vou acelerar tanto, porque depois a gente vai ter muito mais trabalho, a gente vai ter reposição de aula, reposição de atividades, e aí a gente acaba lidando um pouco também com a questão da procrastinação. O que a gente faz? Isso gera ansiedade, isso gera insônia, gera outras coisas. Como que a gente lida com essas questões? Então, Dani, esse é um momento que a nossa rotina meio que virou de cabeça para baixo, né? Então, como eu comentei no início, algumas respostas emocionais já são esperadas, né? Tem um momento ali inicial, a depender de quando, né, a gente começou a realmente parar de sair de casa e a ficar em casa, né? Então, eu acho que são diferentes fases, né, desse momento de quarentena. As primeiras, né, os primeiros dias ali a gente se sentiu um pouco perdido, meio aquela sensação de barata tonta, assim, né, dentro de casa, sem conseguir organizar a rotina, e aí depois vem um pouco, talvez, essa ansiedade de, e agora, o que eu faço com esse tempo livre, né, embora nem sempre esse tempo é livre, né, porque cada um tem aí uma realidade diferente, então
não sair de casa, às vezes, para trabalhar, pode dar essa sensação de que, eu vou ter tempo livre. Mas, na verdade, outras tarefas provavelmente virão, né? Então, a insônia, né? Às vezes, essa falta de um pouquinho de regulação na alimentação, a dificuldade de manter os horários, são coisas que vão acontecer mesmo, né? Tem dias que vai ser mais difícil, tem dias que serão mais fáceis, né? É importante que a gente também não se cobre tanto. Por outro lado, manter, né, essa não rotina por muito tempo pode nos deixar muito cansados e com essa sensação que o dia acabou e a gente não fez nada, né? Isso não é legal. Então, a ideia é, sempre que for possível, na medida do possível, né, do dia de hoje, planeje a sua semana, né? Como a gente não sabe qual é a data para acabar, planejar a curto prazo dá uma sensação de bem-estar maior do que ficar pensando em tudo aquilo que, né, vai vir depois, eu vou ter que fazer. Então, não, né, vamos dar conta do que a gente tem hoje. Né, isso é uma atividade que, em geral, a gente não está acostumado, a gente parece que vive muito no futuro e pouco no presente. Né, então, esse é um momento que a gente tem realmente que nos convoca a viver no presente. Então, tentar manter a rotina, né, tentar manter, inclusive, né, quando eu falo rotina, eu falo, incluo tudo, né, atividade física, que é super importante, alimentação saudável, né, sendo que os descontroles são previstos, né, também, então, assim, às vezes a gente fica se sentindo muito culpado, então, não, né, também é uma estratégia, talvez, que nesse momento você está utilizando para se sentir mais calmo e tá tudo bem. Né, o sono, né, cuidar do sono, tem dia que vai ser mais difícil, mas assim, daí eu entro no celular e fico vendo um monte de notícia. Não, né, então, se for o caso, vai e faça uma outra coisa que te dá prazer, né, tentar manter as atividades prazerosas, manter o contato com as pessoas que você gosta, que te faz bem, é bastante importante e bastante protetivo nesse momento, né? E acho que algo também que eu tenho visto e presenciado, além de ver na literatura, né, o quanto as atividades de solidariedade nesse momento também podem ser muito protetivas para nós. Então, a Rosângela citou, né, algumas iniciativas das IFES e do sindicato, né, de ajuda a outra pessoa, de engajamento nessas atividades. Se você puder, super recomendo, né, se engaje em alguma atividade que faz sentido para você, seja pela sua atividade laboral, seja pela sua atividade aí na sua comunidade, né, na sua família, precisando. Será que eu tenho habilidade de fazer uma máscara de pano e doar para alguém? Né, ou para uma instituição, enfim, eu posso, né, hoje eu de manhã, numa outra reunião que eu estava, eu ouvi uma pessoa falando, eu tenho cozinhado, e aí eu deixo na porta dos meus amigos. Né, isso também é uma ação de cuidado, então essas pequenas ações de cuidado também são muito protetivas para a gente, né, nesse momento. Uhum. Muito obrigada pelo seu posicionamento, né, pela sua colaboração, acho que é isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para a Rô agora. Rô, você está por aí, está me ouvindo? Nós estamos de quarentena, mas a gente não para, né? A gente continua trabalhando sempre, enquanto sindicato também, né? E as mulheres, a gente sabe que as mulheres, elas tinham uma jornada dupla, tripla, muitas vezes de trabalho. E agora elas têm uma jornada ininterrupta. É uma pergunta de um internauta. A pandemia, ela pode ser uma oportunidade para nós tratarmos da questão de gênero no Brasil? Como eu disse antes, eu acho que as coisas se potencializam. Na verdade, é necessário tratar uma questão de gênero no Brasil. Agora, mais do que nunca, elas estão visíveis, né? Eu acho que uma das pesquisas que eu li essa semana é que em São Paulo, o maior índice de mortalidade são de mulheres na faixa dos 30 aos 45 anos. Mulheres da periferia. Então, são mulheres que são chefes de família, que estão aí à frente do seu
do seu espaço, né, da sua casa, para manter a sua casa, e não tem o suporte político econômico, né, para que consigam ficar reclusas. Você tem outras situações que são muito mais difíceis, que é essa mulher que já é refém do seu abusador dentro do seu lar, trancada com este abusador, né? Então você tem aí uma violência que se amplifica. Então acho que é necessário, urgente, que essas questões sejam debatidas e que venham para a nossa pauta sindical. A gente está falando aí também não só dos profissionais da educação, mas do nosso fim, que é o que é o objetivo da educação, que são os nossos estudantes, e o conhecimento com os nossos estudantes. Então, a empatia com o sofrimento dessa sobrecarga para as mulheres precisa ser urgentemente discutida e levantada como uma pauta essencial e fundamental no sindicato, não só no sindicato, mas em toda a sociedade. Com certeza, Dani, essa é uma situação que vivemos com mais intensidade agora, né? Em épocas de afastamento social por conta da pandemia. Uhum. Muito bem, muito obrigada, Rô. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, tanto para a Anne quanto para a Rô, que é sobre a questão do luto. Então, essa situação de pandemia, como a que a gente está enfrentando, ela traz junto com ela a questão da morte, né? Isso é inevitável, e ela traz isso para mais perto de todo mundo. Tanto a morte pela questão da doença, do Covid, ou por outras doenças que acabam sendo também acarretadas a morte acarretada pela falta de leitos nos hospitais e situações semelhantes, tanto a morte também por depressão, por suicídio. A gente sabe que muitas pessoas estão sendo demitidas, muitos trabalhadores estão tendo seus salários cortados, não sabem como vão sustentar as famílias. Isso pode ser que aumente também o índice, né, de depressão, de suicídio. Anne, como que a gente trabalha essa questão da morte, tanto com os alunos quanto com os colegas? Eu vi que teve uma internauta que colocou ali no chat essa pergunta, esse comentário que teve um colega que faleceu. Então, como que a gente lida com essa questão do luto? Ótima pergunta, Dani. E é um tema que a gente não costuma falar. Né? A nossa sociedade tem a morte como um tabu ainda, né? Seja ela porque por causas externas, doenças, acidentes, enfim, seja pela morte autoprovocada, que é o suicídio, né? Então, eu acho que a primeira questão é que a gente precisa falar sobre essas coisas abertamente, né? E não seguir fingindo como se essas coisas não acontecessem, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente ainda não tem dados para dizer que o número de suicídios aumentou, por exemplo, né? Porque os dados epidemiológicos sempre são em relação a anos anteriores. Mas o que a gente encontra, então, na revisão de literatura, né? A gente sabe que nesse momento, e a Rô acabou de citar, né, um fator de risco, os fatores de risco aumentam, né? Então, quando a gente pensa nesse isolamento, né, que as pessoas talvez estejam vivendo, para além do distanciamento social, a impossibilidade das pessoas participarem de comunidades, sejam elas religiosas, clubes ou eventos sociais que antes elas participavam, pode dar esse senso de estar sozinho, né? A própria ansiedade, o aumento do uso de bebida alcoólica, essa preocupação com a situação econômica, a dificuldade de acessar os serviços de saúde mental, né? E para os próprios profissionais de saúde, quando a gente pensa no quanto eles estão expostos a risco agora e trabalhando
né, com uma sobrecarga aí, a gente pode pensar, assim, que são fatores de risco para o aumento de suicídio aí num pós-pandemia, por exemplo, né, ou no momento de pandemia, quando ela estiver um pouco mais estabilizada. Então, isso nos causa, sim, né, uma preocupação, e é importante que a gente esteja disponível, né, para oferecer ajuda, mas também para ficar atento, né, com os nossos colegas, com os nossos estudantes. Então, manter contato e checar como as pessoas estão e oferecer ajuda, né, uma escuta, né, mais do que uma ajuda, mas uma escuta que não seja julgadora, que seja acolhedora, né, que seja com tempo, com interesse, pode ser, sim, bastante protetivo e preventivo para isso. Por outro lado, né, não são só más notícias, né, assim, acho que a gente não precisa ficar também muito só por esse lado desse cenário ruim, né? A gente pode também, nesse momento, nos apegar e encontrar fatores que podem ser protetivos, né? Então, como eu já comentei anteriormente, a solidariedade, o ato de solidariedade, pode gerar um senso de pertencimento à comunidade, né, ao coletivo, que pode ser muito protetivo nesse momento, para a minha saúde mental, para evitar um desenvolvimento de uma depressão, né, ou mesmo de uma ansiedade, né, esse senso de utilidade aí para o outro, né, utilidade entre aspas. Além disso, algo muito importante que a gente pode fazer é pensar e ajudar outras pessoas a pensarem em quais recursos elas têm, né, que problemas que elas enfrentaram anteriormente, o que elas fizeram para solucionar ou para se sentir melhor, né? Então, todos nós que estamos aí né, aqui conversando, ou quem está próximo da gente, tem recursos, tem ferramentas, né? Então, parar e pensar, puxa, em outros momentos da minha vida que eu enfrentei dificuldades, o que eu fiz? Né, ou trocar isso, né, a gente tem uma potência criativa para a resolução, né, de problemas, e entender que a gente tem um inimigo comum nesse momento, que é o vírus, né, não é o meu vizinho, não é o meu familiar, né, por mais que a gente se desestruture, né, não é o meu trabalho, mas isso pode nos dar um senso de, nossa, a gente está lutando junto, né? Em outro momento, a gente vê que isso aconteceu, né, em outros momentos. Então, em tempos de guerra, né, que as pessoas tiveram esse senso de estar junto contra um inimigo comum, isso foi protetivo. Por outro lado, né, a gente já sabe também que quarentenas produzem um efeito psicológico importante, né, que pode resultar, né, em agravamento, né, em casos de doença mental para quem já tinha uma predisposição e uma maior vulnerabilidade. E aí, nesse momento, eu não posso deixar de citar o trabalho sensacional do CVV, né, eu não sei se todos conhecem, né, o Centro de Valorização da Vida, é um canal de comunicação de 24 horas, né, o pessoal colocou aí a imagem, então, que tem pessoas que são treinadas para acolher e ouvir quem precisar falar, seja por telefone, pelo 188, que é uma ligação gratuita para todo o território nacional, seja pelo chat ou por e-mail, né, então é um canal aí que, inclusive, já tem dados, né, de atender muito mais gente nesse período. Então, não se sinta sozinho, né? Se de repente alguém aí da tua rede não pode te atender, entre em contato com o CVV, né? A gente tem, às vezes, momentos de maior solidão, ou, né, que bate aquela sensação de desespero, então entre em contato com o CVV, né? Acho que é algo assim que a gente tem no nosso contexto que é muito louvável. A respeito, né, então, do luto, a gente sabe que o luto é um processo natural, né, de resposta a uma perda aí que a gente vai sentir, né. A grande questão nesse momento de Covid é que essa perda, ela pode ser repentina, ela pode ser precoce e ela pode ser inesperada, né? Então, diferente talvez de outros momentos de mortes mais comuns, né?
A gente que, enfim, teve um tempo aí para se preparar, pode ser que agora isso mude, né? Então, é muito importante também que, né, sempre que a gente puder dar suporte a quem teve uma perda, né? Além disso, também é muito importante seguir as orientações, né, que existem para isso, né? Então, tem um material sensacional da Fiocruz que fala sobre luto e que, por exemplo, algumas indicações se não é possível, né, fazer um ritual como a gente está acostumado, né, que é um velório por bastante tempo, faça algo que seja virtual, né, um livro de memórias online, por exemplo, criar um grupo e promover uma cerimônia, né, online, ou fazer um tempo na sua casa em memória dessa pessoa que se foi, né? Então, esses rituais de despedida são muito importantes para a nossa cultura, né? Então, aí são algumas possibilidades para minimizar essa dor que pode vir a acontecer e que, infelizmente, nenhum de nós está imune, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Anne, pelo seu posicionamento. E eu vou fazer a mesma pergunta semelhante para a Rô. Rô, como que a gente lida com esse luto em sala de aula? A gente sabe que muitas instituições elas não têm um psicólogo, não tem uma pessoa especializada para trabalhar diretamente com os alunos. Então, como que a gente consegue lidar com a questão do luto com os alunos? Dani, eu vou citar a Anne. A Anne diz assim, que ela costuma dizer que a gente tem duas certezas, que a gente vive, estamos vivos, e que a gente morre. Então, acho que essas certezas precisam ser naturalizadas, porque a certeza da vida é naturalizada. Então, acho que a gente tem um potencial de falar sobre a vida e que isso seja leve, né? Que a vida seja leve. Mas a gente não faz essa discussão ou coloca essa leveza falando sobre não estar vivo. Uma das preocupações, e aí reitero e concordo com a Anne em todas as colocações dela, eu acho que a gente tem formas de lidar com isso, mas para que a gente possa lidar com isso, esse tema, essa essência da vida precisa sair do quarto escuro e tem que sair para a sala. Então, a gente tem que trazer essa discussão, precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre perdas, precisamos falar que existe na vida esse movimento, isso faz parte da dinâmica da vida. E no sindicato, e aí eu não vou falar de sala de aula, apesar de ser docente, eu quero falar um pouco do sindicato, porque a gente está preocupado também, fazendo um protocolo, pensando num protocolo para o retorno, o nosso retorno para as atividades de produção dentro da escola. Para além do protocolo dos cuidados essenciais do trabalhador e da trabalhadora lá na escola, que o sindicato é responsável, porque vamos ficar atentos, e vamos ficar muito, muito atentos a que todas as condições sanitárias sejam dadas para os trabalhadores dentro desse processo de retorno. Nós também queremos fazer uma discussão sobre como é que a escola vai lidar com essa dupla morte, que é o que a Anne estava falando. O que é essa dupla morte? Eu perder alguém que eu amo ou que é próximo a mim e não conseguir fazer todo o ritual de despedida por conta desse processo de pandemia. E aí tem uma questão sanitária que isola a pessoa que faleceu, e eu não posso fazer esse ritual. Então, quais são as outras possibilidades que eu tenho de fazer esse ritual para que o meu processo de dor seja vivido? Eu preciso viver esse processo de dor, e esse processo de dor com empatia, com identidade com aquele outro sujeito, com respeito à dor do outro sujeito. Como é que eu consigo colaborar e trabalhar junto com ele para que ele supere esse processo de dor? Eu acho que entendo que é fundamental tirar
essa discussão do armário e trazer para a sala. Muito obrigada. Né, Dani? O que você acha? É, isso mesmo. A gente que está na sala de aula vai ter que lidar com isso. A Anne, ela fez um comentário na última fala dela de que nós temos apenas um inimigo, que é o vírus. Mas a gente sabe que é uma discordância de posicionamento do setor público, das lideranças políticas, do empresariado, dos funcionários, né, de quem trabalha. Então, assim, cada um acaba palpitando de uma maneira. A Rô falou da preocupação do sindicato no retorno dos servidores, no retorno dos alunos, de como que nós vamos fazer, o que nós, enquanto sindicato, iremos fazer para dar esse apoio, essa sustentação para o retorno. Aí tem uma pergunta ali no chat da Cris Ribeiro, nossa colega de instituição, colega de sindicato. Cris, muito obrigada que você está nos assistindo também e por colaborar com essa discussão. A Cris, ela faz uma pergunta assim, Roda, e eu gostaria que você se posicionasse quanto a isso, que é uma pressão do empresariado e dos políticos de plantão, especialmente por parte do governo federal, de retorno às atividades em todos os setores, inclusive na educação. A gente viu ali com relação ao colégio militar, né, que a partir de segunda-feira eles estão pressionando para que eles já voltem às aulas. Qual que seria a saída? Como que os sindicatos eles vão atuar? Vai ser uma briga jurídica ou não? É para mim ou para a Anne? Para mim? Pode ser você. Sem sombra de dúvida, não teremos nenhum receio em lançar a mão da possibilidade jurídica, né? Da proteção do trabalhador e da trabalhadora. Eu acho que essa é uma questão indiscutível. E eu também acho que precisa ser uma discussão política, né? De compreensão política. Até quanto esses espaços estão expondo os seus trabalhadores, suas trabalhadoras a um contágio, inclusive os seus estudantes, né? E a própria comunidade. E aí tem uma compreensão que a Anne já falou anteriormente, que é o posicionamento de algumas lideranças. Então, existe um incentivo de algumas lideranças minimizando a pandemia ou minimizando a Covid como se essa pandemia ou essa doença fosse uma gripezinha. E ela não é uma gripezinha, ela é complexa e a cada dia os especialistas estão encontrando outras complicações para além da respiratória. Então, o sindicato está atento, vai fazer todas as ações que lhe cabem fazer, sem sombra de dúvida. Assim, e os colégios militares, porque o Colégio Militar do Paraná, que de Curitiba, é sindicalizado, é nossa base sindical também. Estamos junto com os trabalhadores e trabalhadoras lá do Colégio Militar, os docentes, para protegê-los dentro dos seus direitos à vida, né, de proteção à vida. Não sei se era isso que você queria saber, ou não sei se eu respondi a pergunta que a Cris fez, mas a luta... Acho que você conseguiu atender, sim, a pergunta da Cris, né? A gente sabe que vai ser um período difícil, né, de volta, de adaptação. Anne, eu não sei se quer pontuar alguma coisa a respeito disso. Não, eu acho que é isso mesmo, né? A gente um conflito aí que acaba se tornando um pouco cabo de guerra, né? E é uma pena, né? Porque a gente está falando de vidas, né? E quando a gente olha a estatística, parece que não, né? A gente precisa lembrar que por trás daqueles números tem muitas famílias, né? Então, é claro que se a gente pudesse contar com o bom senso de todo mundo, seria ótimo, né? Que se a gente pudesse contar com a responsabilidade de cada um, seria excelente. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, em muitos momentos a gente coloca a si próprio em primeiro lugar, as minhas necessidades como prioridade e não a do outro, né, do coletivo. Então, são coisas para a gente pensar. Eu acho que é um problema
complexo, não tem como a gente pensar em soluções simples, né? Então, a gente já tem aí uma coerção do próprio vírus, né? Então, eu percebo que está todo mundo um pouco ainda perdido e sensível, né? E a gente talvez ainda precise aprender a conversar um pouco mais, né? Ao invés de brigar tanto e não chegar a uma conclusão que atenda, né, a necessidade da vida, né? O respeito à vida. Isso. Muito bem, muito obrigada, Anne, muito obrigada, Rô. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos a participação de todos e todas. Esperamos vocês na próxima live do ProIFES, que acontece todas as sextas-feiras, né? Terá na sexta-feira que vem também, nesse mesmo horário, de 16 horas. Anne, Rô, muito obrigada pela participação de vocês. E não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa antes da gente se despedir. Não, só quero agradecer a oportunidade da gente poder trazer algumas reflexões e compartilhar. E obrigada, Anne, obrigada, Dani, obrigada, ProIFES, por esse espaço. Obrigado quem nos assistiu. Quem não nos assistiu, compartilhe. Como diz o povo lá do YouTube, deixa o seu joinha. Obrigada, gente. Obrigado, Bruno, pela orientação. Obrigadão. Bom, gente, eu também só queria agradecer, né, o espaço. É tão bom a gente poder conversar sobre saúde mental, assim, né, nesse espaço público, né, então agradecer mesmo aí o convite, estou sempre à disposição, e deixar, assim, essa reflexão de que a nossa vida, ela não está em pausa, né, a gente não abriu um parêntese, entrou, e aí, né, depois a gente volta para a vida como ela era antes. Não, a vida está acontecendo, né, e que a gente possa sair desse momento entendendo a nossa responsabilidade enquanto ser humano que habita uma casa comum, né, que é o planeta Terra, como o Boff diz, né, a gente tem sim aí uma coexistência, né, o que a gente faz impacta no outro, o que o outro faz nos impacta. Então, eu espero sinceramente que, embora seja um momento de crise e de dor e de perda e de medo e de todas essas coisas que a gente já discutiu aqui nesse tempo, isso nos faça mais cuidadosos, né, com a gente mesma e com o outro e com a nossa terra. Era isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo por esse espaço, por esse compartilhar. Agradeço novamente a Anne pela disponibilidade de estar com a gente, batendo esse papo, a Rô também, né, pelas suas contribuições, a todo mundo que assistiu, que tirou esse tempinho para aprender um pouquinho, né, de como lidar com esse momento de distanciamento social. Como a gente disse no início da live, ela vai ficar salva aqui na página do Facebook do ProIFES e também na página do YouTube do ProIFES. Então, quem quiser assistir posteriormente, é só acessar lá que estará disponível. Muito obrigado e nos vemos na próxima sexta-feira.